Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Fernanda Venturini com o passe na mão. Mari soltou o braço. Mari aparecia como a oitava mão. Ana Moza. Super velocidade. Bom bloqueio do Brasil. Fernanda conquista o terceiro ponto. Começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, e a gente está falando com personalidades de todos os esportes, não só do futebol, né, Ceará? Hoje a gente tem uma grande ex-atleta, tem muita história para contar para a gente. É uma honra sempre muito grande para um jornalista velho que nem eu, né? Encontrar os seus atletas preferidos e seus ídolos, né? Porque o jornalista, ele sempre tem ídolo. Quem não torcer, que jornalista que não torce e trabalha no esporte não é jornalista esportivo. Tô errado, não, Fernanda? A Fernanda Venturini, ela trabalhou no esporte, ela ficou 20 anos no vôlei, né? Não é uma carreira simples, né? Com 12 títulos de Superliga, né? Com 3 Grand Prix, disputou 4 Olimpíadas, medalha de bronze em Atlanta, eu também estava lá. Aliás, um jogo memorável, né? Contra a Rússia, memorável. Elas tinham perdido de Cuba, um jogo que teve até porradeira. Mas aí, no dia seguinte, as coisas mudaram. E é a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Fernanda. No dia, vocês jogaram contra Cuba e já tinha jogo, se eu não estou enganado, no dia seguinte. Não, no outro dia, né? Um dia depois. E aquele time era um time muito forte, muito bom, e a derrota de Cuba foi muito, eu acho que sentida. No dia seguinte teve um treino. E nesse treino, quem foi pro treino, depois o pessoal que foi pro treino, eu tava no SBT na época, o pessoal voltou e falou: porra, o Bernardo quase matou as meninas de treinar. É verdade isso? Por que ele fez isso? Ele sempre é assim, né? Se você perdeu, aí que você vai treinar mais, eu não precisa esquecer a derrota. Não era por causa do treino, não, pra você ficar lembrando da derrota. Foi mesmo, a gente saiu acabada, ninguém tinha dormido direito. E aí, no dia seguinte, ainda teve que treinar, mas foi bom, porque daí você dá uma... Você tira aquele ranço da derrota. Ô, Fernanda, como é que foi o seu início no vôlei, né? Porque o vôlei, na sua época, eu imagino que não era essa potência toda aqui no Brasil como começou dos seus times e também dos times atuais, né? Eu queria saber como é que começou essa sua paixão pelo vôlei e como é que você entrou profissionalmente. Então, eu nasci em Araraquara, mas com 6 anos, meu pai era da ferroviária, né? E aí a gente foi morar em Assis, aí com 6 anos a gente foi morar em Ribeirão. E com 9, 10 anos eu já gostava de jogar vôlei, porque eu morava numa casinha assim, que tinha um portãozinho baixo, então a gente ficava jogando assim no portão. Aí esticava um varalzinho assim de árvore a árvore, ficava jogando na rua e parava só para quando os carros passavam, aí levantava, enfim. Então ali eu já gostava de vôlei, já assistia Bradesco na época, já via... Aí os times iam jogar em Ribeirão, Bradesco na época, eu lembro que era o Bernardo mesmo, depois que eu ia saber, né? Já ia assistir. Então aí com 11 anos eu tinha na escola fazer um exame médico, aí eu tinha um problema na coluna, um crescimento muito rápido, eu fui ficando alta, aí o médico falou para mim fazer um esporte, como eu gostava de vôlei, eu entrei pro vôlei, para a escolinha do vôlei, que lá em Ribeirão é o Roger Viana, foi meu primeiro treinador, que eu acho que quem faz a jogadora é o primeiro treinador, os outros só lapidam, né? O bom técnico é o que pega a criança crua e vai virar alguma coisa.
E aí, com 11 anos, eu fui para Cava do Bosque, e daí, a partir do momento, eu já ia sozinha da minha casa, assim, descia, eu lembro muito o caminho. E aí eu fui me destacando rapidamente. Aí eu era 13 anos, aí comecei a jogar na recreativa. A gente começou a jogar. Não, Ribeirão, assim, a minha época se jogava muito mais do que se joga hoje, né? Hoje eu jogava torneio do interior, jogos abertos, jogava Copa Paulista, Copa isso, Copa aquilo, a gente vivia jogando. Acho que por isso que a gente cresceu tanto assim rapidamente. Porque eu acho que você só evolui jogando, ganhando e perdendo. E aí, o que aconteceu foi que, desde os 13 anos, foi quando a Isabel e a Jaqueline foram jogar lá estavam terminando a carreira, elas jogaram um tempo lá na Recreativa em Ribeirão e eu estava lá. Com 15 anos acabou esse time da Recreativa e eu falei para minha mãe, e desde os 13 já me chamavam para jogar em São Paulo. Eu falei, e agora? Eu paro de jogar ou eu vou para São Paulo? Aí ela falou, agora você pode ir. Eu sempre fui mais responsável, sou mais nova de 2 irmãos, mas sempre fui a mais responsável, sempre fui independente, sempre... minha mãe falava que eu era mais nova, mas era mais velha, né? No sentido que eu sempre fui muito, muito decidida. E aí fui para São Paulo, eu, a Fátima Santos, não sei se você lembra dela, uma escurinha de meio. Eu lembro. E a Simone Storm veio de Brusque, que era levantadora também. Simone. E eu era atacante nessa época. Aí cheguei no Pão de Açúcar, que era lá o Fiasque, que era o pessoal assim. A Fofão depois chegou também, ela era atacante. Eu e a Fofão chegamos, a gente era atacante no começo. E aí foi quando eu fiz joguei um ano lá e depois no segundo ano eu já fui para Sadia. Foi aí assim, foi rapidamente, foi tudo muito rápido. E Deus me deu um dom, eu tinha facilidade para o vôlei, então foi fácil. A carreira fica meteórica, né? Mas eu queria que você falasse um pouco o seguinte, porque você era atacante, então você, eu não sou humilde, na minha concepção, eu falo assim, humildemente falando é mentira. Então, assim, na minha concepção, o atacante que virou levantador, ou é porque ele ficou baixo, porque o vôlei cresceu, ou porque ele tem muito talento, ele conhece o jogo e tem necessidades. Aí ele vira levantador para suprir as necessidades do atacante. Qual delas é? Então, eu, quando faltava a levantadora lá na Recreativa, eu falava, Roger, deixa eu levantar, deixa eu ficar fazendo levantamento. Assim, eu gostava já. Eu sou biscorpiana de signo, não sei se vocês gostam. Imagina, eu gosto de mandar pouco. Então, mandar pra caramba. Então, eu fazia o seguinte, eu falava assim, o atacante, eu ia ser uma média, muito média, porque eu passava bem, mas não atacava, tinha passada trocada, atacava com a perna direita, atacava com a passada errada. Então, eu seria uma atacante média, mediana. E levantador, eu poderia ser melhor. Eu tinha isso na minha cabeça. Porque eu tinha, pela habilidade que eu tinha, eu falava, e eu gosto de treinar, então eu, levantadora, eu ia treinar eu sozinha, não precisava, entendeu? Eu ia ficar treinando lá 1000 vezes. Então, assim, eu falava assim, eu pensava, né, na época, ou eu vou ser uma atacante média, ou eu posso tentar ser a melhor, tentar chegar a ser a melhor. Com a entrada do Bernardo, se potencializou, isso melhorou muito, né, facilitou muito mais, porque ele já era levantador e trouxe uma outra... todos os sentidos, né, a evolução para o vôlei feminino. Então, assim, foi por isso que eu mudei, porque eu acho que se eu fosse atacante eu não ia durar muito no vôlei, não. Breno, só deixa eu perguntar mais uma coisa para ela, que é o seguinte, ela falou aí de uma época dourada do vôlei masculino, né, que ela viveu essa época, que tinha o William, tinha o Bernardinho, né, teve o Maurício depois, os levantadores, né? Eles te influenciaram, porque o seu jogo era um jogo muito masculino também. Masculino, você entendeu o que eu quis dizer, né? Você era uma levantadora diferente. Do William, né? Eu gostava muito do William e logo depois do Maurício, assim. Foram os que eu mais gostava de ver jogar. Não teve assim, eu adorava ver aquela pessoa, eu era fã de não sei quem. Não tenho isso. Não tive isso. Mas teve influência no seu jogo, o jogo masculino?
não. Acho que você vai adaptar, você vai treinando e você vai adquirindo o seu jeito, né? Não tem, acho que ninguém copia ninguém. Eu acho Porque que porque você era bem mandona no jogo, né? Então isso aí é uma coisa. Não é todo levantador que é mandão, né? Não é nem mandar. Eu gosto de comandar. A questão é comandar, né? Eu gosto de comandar, eu gosto de liderar. Isso seja em casa, em tudo. Eu adoro organizar, pode-se dizer essa palavra. Então eu acho que levantador era isso, era organizar a casa, né? Então acho que foi por aí que essa vontade minha se aflorou de ser levantadora. Aí eu joguei o primeiro Mundial Juvenil atacando no Seul, 87, aí 89, segundo Mundial Juvenil no Peru, aí eu já joguei levantando. E aí foi quando ali eu voltei para Sadia, o Hinaldo Manta, louco, falou, vou botar a Fernanda, tinha um ano, nem tinha um ano, tinha jogado um torneio levantando mesmo. Ele falou, eu vou arriscar jogar com a Fernanda levantando essa temporada. Que era Ida, Ana Moser, né, Cecília Tait, aquele time Silene, era um time. E aí a gente acabou ganhando, 2, 3 anos ganhando tudo que a gente jogou. Ô Fernanda, você acha que a partir da sua geração, apesar de ter algumas grandes jogadoras antes de você, mas você acha que a partir daquela geração o vôlei feminino deu um boom para se tornar o que ele é hoje, representando o Brasil? Acho que elas abriram as portas, né? Vera Mossa, Jaqueline ali, a Isabel, né? Assim, eu acho que elas começaram. Aí vem a nossa geração, assim, que conseguiu ganhar do Peru, elas perdiam. A época delas era Peru, a nossa era Cuba. Aí essa nova geração não tem um bicho-papão, é só uns picadinhos, uns papõezinhos, assim, né? Não tem ninguém, assim, que vai... Acho que é difícil ter uma equipe hoje que vai ganhar 10 anos seguidos como Cuba ganhou, como o Peru ganhava, entendeu? Então, hoje é muito espalhado, né, os títulos. A Itália ganha o Mundial, a outra ganha a Olimpíada, não é assim uma coisa. Então, eu acho que, assim, elas abriram portas, com certeza. A gente, para mim, foi a melhor geração, deu azar de pegar Cuba bem nos 10 anos de Cuba, foi os 10 anos nossos, né? Se não tivesse Cuba na nossa frente, a gente teria ganhado tudo também, porque era muito massa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em 93, você começou a trabalhar com o Bernardo em 93, foi isso? Porque tem uma história que o Nussmann te via jogar, gostava do seu jogo e pediu para o Bernardo te ajudar ou te levar para a seleção. Eu não sei disso, não. Então, tem essa história. É porque o Bernardo chegou final de 93 no Brasil, porque ele estava na Itália. Aí nós jogamos o Mundial 94 em São Paulo. Depois Olimpíada e tal. Então, assim, eu estava jogando, nem lembro, 93, acho que Ribeirão pode ser. E aí o Bernardo, ele teve muita influência no seu jogo, Fernanda? Não. Te agarrou muito? Ele me influenciou no treinamento, não influenciou no jogo, assim. Ele treinava muito. Ele, em todo sentido, não só levantador, em tudo, né? Então, ele peca pelo excesso, né, o Bernardo? Então, a gente, naquela época, como ele estava chegando, para mudar uma mentalidade, mudar uma estrutura toda, sair daquele Brasil perdedor de Peru, começar uma nova era, teve muita mudança, ele incrementou muita coisa nova, muita coisa que ninguém conhecia, ele estava vindo da Itália, né, que já tinha um voleibol evoluído, né, na nossa época. Então, assim, tem o voleibol antes do Bernardo e o depois do Bernardo. Porque, mas ele fala uma coisa, né, que eu já vi em algumas entrevistas dele, hoje eu estava até assistindo uma. Ele fala assim, existem dois jogos, duas etapas no Brasil. Uma antes da Fernanda e outra depois da Fernanda. Palavras do Bernardo, não são minhas. Porque ele é meu marido, né? Acho que não, hein? Não é assim. Você sabe a importância que teve, você sabe. Eu acho assim, eu olhando de fora, eu não acompanho o vôlei, porque eu tenho o Bruno e o Bernardo aqui em casa, imagina. Não tem como eu ficar fora do vôlei, por mais que eu queira. Mas estou dizendo,
na minha época, que eu gostava de inventar moda, eu gostava de fazer jogada, eu não tinha receio, eu não tinha medo, eu não tinha... Então, assim, era muito mais legal aquele vôlei que você fazia de smico, que você vê os jogos nossos da seleção quando reprisa, é muito mais legal de ver do que aquele jogo ponta, meio, saída, ponta, meio, saída, ponta, meio. Tem aquela bola do meio que é fantástica, que é uma bola que não tem como não sair ponto ali, né? O cara acha que você vai levantar para alguém, você mete e acabou, um abraço, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, o nosso vôlei era mais alegre, era mais divertido de jogar, porque é por causa disso. Era um vôlei mais... na nossa época ainda era vantagem, né? Depois que mudou a coisa. Então, mudou por causa da TV. O jogo era muito comprido. Muito. Como é que é a sua relação, Fernanda, com as ex-jogadoras da sua época, né? Que marcaram história, principalmente com o bronze de 96. Como é que vocês estão até hoje? Então, ótimo. Ontem eu fiz uma live com a Ana Paula, né? Foi um sucesso. A Ana Paula está morando nos Estados Unidos já há 10 anos. A Márcia Fu, estou esperando ela voltar da fazenda para a gente fazer uma live, já está combinado. A Virna, eu tenho contato com ela direto também, a gente está falando de fazer. Então, assim, a Ida está em Portugal, também tenho contato. A Ana Lúcia, que está em São Paulo. O pessoal daquela época, né? Até mais velha. A Ana Lúcia é mais velha ainda. A Ana Moser, a gente fez um ao vivo esses dias, eu, a Fofão, a Virna e a Ana Moser. Então, assim, a gente tem contatos, assim, cada uma seguiu o seu lado, a maioria tudo arrebentada de joelho, de ombro, né, porque não se cuidou, porque não fizeram nada. Eu, graças a Deus, estou... Mas esse é um capítulo interessante que você falou agora. Eu não tinha pensado nisso para perguntar, agora eu vou te falar. Eu conversei recentemente com a Ana Moura, com a Aninha, e eu estava com a Ana Lúcia, mais antiga, eu falei, e com a Vera, que eu converso sempre aqui, porque a Vera é daqui da minha cidade, né? E a gente é muito amigo também. Então, a gente estava falando de contusão. E as levantadoras como você, não muito, mas as atacantes, a Ana Moser falou que não tem ombro, não tem joelho, não tem isso, não tem aquilo, entendeu? Uma loucura, porque além, né, eu estou falando para as pessoas que vão nos ver, né? Porque além do treino, do impacto de treinar tanto, tem o jogo, né? Então o jogador de vôlei usa muito o corpo, né? Demais. Muito. Desgasta muito. A gente foi uma meio cobaia, né? Na época que a gente não malhava quase nada, de repente começou a malhar muito, a época do Zé Inácio, então a gente foi um pouco cobaia. Tanto é que você vê a geração de hoje, eu falo, caraca, essas meninas são gordinhas, não correm. A gente corria pra cacete naquela na Urca lá, a gente corria, subia escada, pulava clinto. Hoje em dia não, é só um circuitinho na quadra. Eu falo, que isso? Como mudou? Eu estou dizendo, machuca menos, menos. Mas a gente foi meio cobaia. Vamos embora e fazia, botava, a gente carregava muito peso. A Ana é toda trabalhada do ombro, joelho. Mas o que acontece? As meninas pararam de jogar e não fazem porra nenhuma. Tudo gordinha, tudo molengo. Cara, eu não parei um minuto, eu me cuido, faço as coisas. Hoje recuperei meus joelhos, que eu acabei minha última temporada cheia de dor. Graças a Deus, agora tá tudo jóia. Nossa Senhora. Ficar sem fazer esporte, para mim, é a morte. Imagina não poder fazer esporte. Ô, Fernanda, como é que foi para você lidar com a imprensa, lidar com a própria torcida? A internet não era o que é hoje, né? Quando você começou a namorar e depois você casou com o Bernardinho, né? Como é que foi lidar com essa situação profissional e também fora das quadras, com os holofotes em cima de vocês dois? Então, o Bernardo, a gente começou lá num Grand Prix desses, acho que foi em 95, a gente começou 96, sei lá, um dos Grand Prix que a gente fez, a gente começou a se paquerar, papapá, rolou a paquera, aí a gente começou a ficar, aí a gente conversou, eu falei, não vamos falar nada, porque a gente, imagina,
iam focar no nosso namoro e não na seleção que estava crescendo, ia ter Olimpíada. Então a gente demorou um tempão namorando escondido para não dar problema. O namorar escondido é mais gostoso. Exatamente. E aí eu lembro que quando acabou, a gente voltou pro Japão num determinado momento, eu falei, agora tá na hora de falar, vamos falar. Aí eu reuni as meninas e falei, gente, uma outra sabia só, acho que a Fui e a Denise só que sabia. Eu tô namorando o Bernardo, eu já sou titular sem namorar e vou continuar namorando ele, para não deixar o pessoal achar que eu ia ser... Eu me ferrei, porque o Bruno se ferra por ser filho, né? Se ferrava. E eu por ser mulher, namorada, porque aí ele treinava, dava mais treino pra gente, assim, tirava o casco mesmo. Então, assim, lógico, naquela época era diferente. Imagina se tivesse internet na nossa época, imagina que loucura. Então, assim... O Fernando, deixa eu falar uma coisa pra você. O Bernardo, porque hoje tem 650 câmeras, nos últimos 15 anos dentro de campo, ele é um, entre aspas, um carrascaço, né? Ali, vou agitar. Melhorou e você, muito, em casa é um anjo com você, né? Ou não? Anjo. Ou fica enchendo o saco? Fora de quadra. A maioria já conhece ele, mas quem não o conhece fala, você deve apanhar em casa, né? Porque todo mundo falava isso. Uma coisa impressionante isso, né? Como é que a pessoa pode ser de um jeito e profissionalmente de outro, né? Mas isso é comum, viu, Fernando? Em todas as profissões é comum isso, sabe? É comum isso. Eu sou um cara muito chato trabalhando, sempre fui, nos 40 e poucos anos que eu trabalho no esporte, sempre fui muito chato, no sentido de ser muito profissional, de querer fazer, por exemplo, eu passei amanhã, olha o que eu tenho de papel aqui, ó. Eu passei a manhã inteira te ouvindo, te assistindo. Eu podia falar, não, relaxar, já vem Fernando. Não, meu filho que está aqui perto de mim fala, pô, você está louco? Eu falo, não estou louco. Estou uma entrevista com uma super estrela e você tem que se preparar, pô. Além das coisas que você sabe, que você se lembra, você tem que se preparar. E eu acho que é bem isso no caso dele e foi seu também. Eu acho também, mas eu acho que o Bernardo fala assim, isso para tudo na sua vida, né? Você quer ser bom em alguma coisa, você tem que se preparar, né? Não tem como. Você tem que treinar, você tem que ler, você tem que estudar, enfim, o que for que você queira fazer. Então, eu acho que é isso. Para parar, você sofreu muito? Se programou? Eu parei, voltei. Não, a segunda vez eu sofri, porque foi a última. Eu não queria voltar, estava com uma operação de joanete marcada para São Paulo, passando um Réveillon em Angra, aí eu ia operar assim, março, fevereiro, ia operar, estava certo. Aí o Bernardo fica assim, a Dani Lins, que era levantadora do Rexona, ela foi embora para São Paulo. Aí ele vira pra mim e fala, você não quer jogar mais uma temporada? Eu, hã? Caraca, inacreditável. Eu com minha vida já montada, né? Fazer minhas coisas. Aí falei, vou jogar. Só que aí foi quando minha condromalácia atacou. Quando aí eu falei, descobri que eu tinha uma condromalácia nível 4. E aí eu não podia treinar, e eu adoro treinar. Aí eu não podia fazer nada direito. Então foi assim, capenga, sabe? Só treinava pra jogar. Porque... naquela época eu não conhecia os médicos que eu conhecia, não conhecia tudo que eu faço hoje. Se eu tivesse conhecido as coisas que eu faço hoje, 20 anos atrás, estava jogando até hoje, pra você ter uma ideia. Então, assim, foi muito ruim minha última temporada, por eu não poder fazer como eu gostaria, entendeu? Como você disse, você tem 2 grandes profissionais em casa, vive o vôlei constantemente. E não te dá essa vontade, assim, quero voltar para a quadra, ou quero voltar em outras funções no vôlei, isso não mexe com você? Nem um minuto. Agora, tipo, a vontade de jogar, me dá assim, quando eu vou ver uma final da Olimpíada, uma final de Mundial, assim, uma coisa que vale mesmo. Agora, esses joguinhos aí não me dá vontade nenhuma. Já passou também, essas vontades passaram, entende? Poderia até voltar, mas assim, não vou ter prazer, porque vai doer, sabe? Vai ser como era antes.
Então, assim, a gente, em momento algum eu pensei, vou voltar de novo, pelo amor de Deus. Para ser levantador, né, eu trabalhei na Bandeirantes muitos anos e nessa época a gente fazia todos os esportes, muitos, todos. E você falou aí do time do Rio de Janeiro, que era aqui em São Paulo era Pirelli, no Rio de Janeiro era Bradesco. Né? E até antes do Bradesco era o Bradesco. E aqui em São Paulo a gente conseguia mais o William e tal, né? O pessoal monta, os caras E uma vez o William, que é meu amigo até hoje, ele fala uma coisa legal. Ele diz assim, o levantador, Ceará, tem que ter talento, porque isso nasce com o levantador, ele é um jogador diferente dos outros, por isso que eu estava prestando atenção no que você estava falando, você era atacante, mas você tinha a coisa aquele negócio de levantador, estava dentro, estava vindo, estava pedindo para ser levantadora, né? E é o talento que nasceu, né? Mas você tem que ter uma coisa para ser o top, e você foi top. Por isso que eu vou te perguntar. Você sempre foi corajosa, porque fazer a última jogada do último ponto, é para quem tem saco, desculpa falar assim, desse jeito. Assim, eu não tinha aquela coisa que dá aquela borboleta no estômago, sabe? Assim, não sei, assim, isso começo de carreira tive muito. Mas aí você vai ficando mais velha, você vai amadurecendo, né? Eu sempre, gente, eu sempre fui corajosa para tudo. Eu, graças a Deus, não tenho medo de nada, sabe? Nada. Então, isso é uma coisa que na hora ali da decisão o nego tem que ter coragem para fazer a jogada. Exatamente. O máximo que vai acontecer, vou errar e vou perder. O máximo que está acontecendo várias vezes. Mas a maior parte deu certo. Então, assim, eu acho que a melhor coisa, eu queria quantas jogadoras que passaram pela minha vida que você não podia dar bola depois do 20, que chegava para fechar e não fechava, aquelas famosas amarelonas, né? Então, assim, isso é ruim, porque você... Hoje, eu gosto que, às vezes eu vejo uma jogadora nova, que eu vejo que hoje é assim, depois eu vejo, depois de uns anos, que ela não é mais. Um amadurecimento fez com que ela tivesse coragem, né? E acho que isso vai melhorando. É porque a bola da Rússia, a última bola da Rússia, você deu para uma jogadora que normalmente... Pra Filó, que normalmente o cara não ia dar, mas a Filó vinha na porrada, né? A Filó não sabia o que ia fazer, pô, não era corajosa pra caramba. Tem que fazer o diferente, fazer a mesma coisa que todo mundo tá sabendo, né? Tem que dar pra quem não tá jogando. O pessoal não tá nem prestando atenção. O cara vem rasgando. Eu fazia muito isso, repetia a jogada, me errou, aí eu dava de novo. Nossa, muito bom. Ô, Fernanda, eu acho que o Zé Roberto Guimarães também foi importante na sua vida profissional dentro da seleção brasileira, né? E ultimamente, até aquilo que a gente estava conversando de internet, sempre colocando o seu nome, o nome do Bernardinho, polêmicas no meio, e a gente sabe que isso daí hoje em dia virou, qualquer um fala, não pergunta. Como que ele foi importante na sua vida? E se vocês têm algum tipo de contato hoje em dia, como é que foi essa situação? Não, eu trabalhei com o Zé quando minha filha, a Júlia, tem 18 anos. Quando eu joguei no Vasco, acabei minha última temporada no Vasco, 2001 ela nasceu. Joguei minha final do Vasco Flamengo grávida da Júlia. E aí, o que aconteceu? No ano seguinte, 2002, a Virna me liga, eu morava pertinho de onde eu moro, aqui em Ipanema. A Virna me liga e fala: Fer, você precisa vir para São Paulo porque Finasa nunca ganhou BCN, acho que era BCN no primeiro ano, nunca ganhou e você precisa ganhar o campeonato. Eu olhei assim para minha enfermeira, para minha babá e falei: você topa ir comigo para São Paulo? Eu perguntei pro Bernardo: pai, para que serve? Essa hora não precisa do pai, precisa da babá, né? Aí eu pensei, vamos para São Paulo. Fomos, acabamos ganhando. Então, assim, foi a relação que eu tive com o Zé, foi muito assim, não tive uma relação. Depois da Olimpíada, enfim, quem foi importante na minha vida foi o Bernardo, ponto. Ele que se eu fui alguma coisa, também por acho. causa dele. Também acho isso.
ótimo treinador, tarará. A gente não tem relação nenhuma mais, também não vejo mais, não viajo mais, né? Mas é isso, bom. A frase, o craque joga e faz os outros jogarem, vai bem para vocês. Faz. Eu botei muita gente na seleção. Maurício que fala, nossa, a menina é horrível, você botou ela pra seleção. O Maurício Corneteiro. Ele falava muito isso. Fernanda, como que pode você botar essa menina na seleção? Porque o levantador tem essa capacidade, né? Fazer o cara, fez o atacante, né? Exatamente. Se a menina jogasse com bola rápida, isso dava melhor ainda, porque eu adorava jogar bola rápida. Enfim, então tiveram várias, assim, de nível mais baixo, né? Tirando as estrelas, que todo time que eu joguei, eu consegui botar alguém bem, sabe? Assim, sempre. O time jogava bem, se tivesse passe era fácil, aí o negócio funcionava. Como é que você vê o atual momento do vôlei feminino brasileiro e também das chances que o Brasil tem de conquistar os próximos títulos? Eu acho assim, agora com esse vírus, né, eu acho que tudo tem que esperar. Eu acho que não dá para você ter vai acontecer isso. Eu acho que só depois que começar as coisas voltarem ao normal que a gente vai poder fazer um diagnóstico, né? É uma pena, mas, tipo, para Tóquio a gente tem dependendo da Superliga que vai acontecer, que acredito que deva acontecer, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, por aí que você vai saber quem que vai, quem que não vai, quem que tá bem, quem que não tá bem. Eu acho que essa quarentena vai derrubar muita gente que não tá se cuidando aí. Vão perder um ano quem não estiver se cuidando. Então, assim, aqui nem a Thaísa e a Carol Gataz, que estavam muito bem, jogariam mole essa próxima Olimpíada. Agora, com um ano a mais, não sei se elas vão estar aguentando, entendeu? Fisicamente, a idade, tudo. A Fabizona já falou que quer engravidar, também a outra. Então, assim, a gente tem que esperar essa Superliga acontecer para a gente ver como é que vai estar. Mas eu acho que ele vai mesclar jogadoras as mais antigas com as mais novas, né? Aquela Lorene, que é uma jogadora que eu acho que cresceu. Eu joguei com ela aqui na minha última temporada, ela era banco do Rexona, né? Novinha, toda cruazinha. Hoje a menina cresceu barbaramente lá no Barueri. Então, assim, eu acho que o Brasil tem tudo para ir bem. Tem jogadoras de nível para manter o nível, tentar disputar uma final olímpica. Acho que o mundo está muito, né, pulverizado. Assim, acho que tem Estados Unidos, tem Turquia, tem Itália, tem aquela outra ali no oeste europeu, Rússia, China, Japão. Acho que vão ter vários. Você falar assim, Fernanda, quem que você acha que vai ser? Eu não aposto em ninguém. Está muito nivelado? Hã? Está muito nivelado, Fernanda? Eu acho que está muito nivelado. Porque tem muita gente treinando direito e boa jogadora. A China está treinando já há muito tempo. Japão também, ganharam mais um ano para treinar. E Japão treina, que é uma loucura. E Japão cresce jogando em casa. Treina. Então, não sei, vamos ver. Acho que não dá para fazer uma previsão agora. Deixa eu te falar um negócio. Eu vou fazer uma colocação para você. Eu queria que você me falasse, por favor, que é sobre a mulher no vôlei. Eu cobri o Mundial de Vôlei no Peru em 1982, que tinha a Jaqueline, Vera Mossa, tinha... Bom, enfim. O time do Peru era um timaço. E Cuba também. Cuba tinha a Mamita Pérez, que era uma super atacante. O Peru tinha uma levantadora que era excelente também, uma atacante que eu esqueci o nome. E o time do Peru era um monstro de bom. E tinha um treinador coreano, Mambu Park, que até trabalhou... Esse cara dava porrada nas meninas, entendeu? Que eu vi ele bater numa menina, numa peruana, deu um murro nas costas dela, entendeu? Cara louco, completamente louco. A imprensa detestava ele, mas o time jogava muito. Bom, ele era assim. E ele fazia as meninas jogarem, mesmo que na época, não sei, é isso que eu vou te perguntar, que na época eu não sei se era um tabu que já não existe mais ou não.
A mulher tem menstruação, a mulher quer ter filho, a mulher é diferente do homem que não tem essas coisas. Como é que ele fazia treinar menstruado e acabou, e tem que treinar, e a mulher ficava enjoada, não, tem que treinar, entendeu? Então ele ficou muito famoso por ser um cara muito louco desse jeito. Como é que você vê, como é que você vê? Porque você teve 2 filhos, você teve um filho, praticamente, a Júlia jogando. Como que você vê essa situação, Fernanda? Eu acho assim, antigamente era muito tabu, né? Mulher menstruada, não sei o quê. Acho que era muito da época passada. Hoje em dia não, você toma um remedinho para cólica e vai jogar. Vai jogar. Acho assim, o mau humor, tem gente que fica mal-humorada quando fica menstruada. Tem várias, tem gente, o Bernardo conta que tem uma jogadora, quando ele foi pra Itália, tinha uma jogadora que não conseguia, que ela sangrava muito, que era assim, cólicas horríveis, que não podia treinar. Então tem casos e casos, mas assim, faz parte da mulher, né? A mulher, isso aí, a mulher nasce com isso, então não é... Para você ter a Júlia, por exemplo, seu outro filho, você teve que se programar? Teve que fazer uma super programação e tal? Não, assim, eu falei assim, eu já queria, vou jogar no Rio a última temporada e vou parar, não quero, tá na hora de começar a pensar em ter filho e tal. Eu já estava cansada do vôlei e tal, e falei, então é uma boa hora. E por acaso deu certo de engravidar. Aí depois a Vitória, depois eu voltei e tal, aí a Vitória tem 10 anos. Tinha 39 quando nasceu a Vitória, né? Aí a Vitória foi meio planejada. A gente falava assim, não vamos ter um filho só, não, vamos ter mais uma filha. Vamos ter mais um filho, né? Podia ser homem ou mulher. E aí aconteceu de vir a Vitória. Ela chama Vitória pela nossa vida que foi vitoriosa, não tinha nome. Claro. Por isso. Claro. Ela joga vôlei, ela vai jogar vôlei, ela é bonitinha. Ah, é? A Vitória? É. Por quê? Tomara que dê certo. Ô, Fernanda, até em cima dessas questões, né, femininas, hormonais, né, eu vi você e a Ana Paula principalmente, sempre fala dessa questão da Tiffany, por exemplo, que hoje é uma jogadora trans, que ela tenta jogar na seleção, esse tipo de coisa. Como é que você vê essa questão da Tiffany? Pode aparecer outras no futuro, né, mas como é que você vê uma jogadora trans atuando junto com as mulheres? Gente, ano passado, você já deve ter me visto em alguma live que eu falo, eu fiz 4 cursos sobre hormônios, que é o Dr. Marco Botelho, que é o que eu acompanho já há 1 ano. 4. Então eu entendo o corpo humano, da cabeça aos pés, como funciona, hormonalmente como funciona. Então, ela pode virar trans, pode virar o que for, ela vai ter ainda o corpo de um homem, como se fosse, enfim. Então, eu acho que assim, errado não, porque quem sou eu para falar? Mas eu acho que não dá para comparar. A gente vê nos Estados Unidos já isso acontecendo, no atletismo, já vê, a mulher já fala, eu vou ser segundo, eu sei que eu não vou ganhar, porque o outro vai ser primeiro, entendeu? Então isso já está no mundo. Injusto, seria injusto. Seria injusto. É injusto, exatamente, é injusto. Eu acho que daqui a pouco, quando tiver 20 trans, aí tudo bem, faz uma liga trans, sei lá. Mas, tipo assim, não tô julgando, eu adoro ela, acho ela o máximo. Falei bem atrás, ela com Rexona, eu gosto dela jogando. Mas tô dizendo, já que pode jogar, mas não, assim, eu só não acho que é justo. Agora, quem manda na CBV ou CBF, sei lá o que, acha que pode fazer, faz. Mas muita gente, eu acho que hoje, se você fizer um apanhado no Google, você vai ver que no mundo inteiro já tem muito atleta. E você vai ver que eles vão ganhar tudo. Então não vai ter graça, eu acho. O meu filho está pedindo para eu fazer uma pergunta para você aqui, o seguinte: se a trans bate um recorde, João, o que é? Ele está dizendo, a trans normalmente bateria o recorde de uma mulher, não é uma coisa justa, né? Eu acho também só isso, não é questão de justiça. Mas já que autorizaram que ela jogue bem e vai, né? A gente não manda nada, então... Mas não sou contra ela jogar, não, porque não sou eu que mando. Se fosse na minha liga nacional, não ia poder. Mas já que podem, deixa ela aproveitar e jogar. Mas essa vai ser uma polêmica que vai existir eternamente. Eu acho que não tomaram as devidas proporções.
não tomaram as devidas providências agora, no começo dessa leva, né, que começou isso há pouco tempo. Agora acho que não pega mais. Bom, Fernanda, eu estou muito feliz da minha parte de ter entrevistado você, que eu acho que já está cansado e a gente também não quer te cansar, né? E muito obrigado da sua generosidade de atender a nós aqui, que estamos fazendo isso aqui realmente para as pessoas conhecerem grandes nomes do esporte. Tem muita gente interessada em podcast, e com imagem, então muita gente acessa, né? Então, por isso que nós estamos fazendo isso. E queria te agradecer muito e te desejar muita saúde. Não sei se você vai querer ser treinador ou não. Se você quiser, sucesso. E dá um beijo no Bruno e um abraço no Bernardo. Obrigado. Tá bom. Ô, Fernanda, só pra gente encerrar, você gosta de café? Gosto, tomo café. A gente vai mandar um café da Serra da Canastra para você, que é o nosso patrocinador aqui, um café gourmet do sul de Minas Gerais. A gente vai mandar uma canequinha, um café para você. Tá bom. Você prefere café moído? Prefere café em grão? Não sei se tem máquina aí, ou Não, prefere moído. café em cápsula? Mas que cápsula cabe em qual máquina? A cápsula da Nespresso, cabe na máquina Nespresso. Vou até abrir aqui para você, ó, pra você dar uma olhada na cápsula. Você é mineiro? Ai? Não, eu não sou campineiro, mas a gente... Mas esse cara aqui, amigo nosso, tá ajudando a gente. Agora, esse café é bom, hein? Curado da Serra da Canastra, tudo de bom. Queijo curado. Essa aqui, ó. Isso. Essa daí, pode mandar essa. A gente vai mandar para você aí no Rio de Janeiro. Aliás, você falou um negócio interessante. Eu tenho um Instagram, né? E aí boto muita coisa lá e botei esse negócio aqui, né? Essa caneca. Você viu, Breno? Não sei se você viu. Aí o que aconteceu? Um cara de lá da Serra me mandou uma coisa de que ele tem queijo. Pediu pra eu falar do queijo dele. Maravilhoso esse queijo de lá. E você falou Outra do queijo, coisa, né? a Serra da Canastra tem uns lugares de mountain bike, que eu pedalo, né? Pra andar de mountain bike é o melhor lugar também. Tô louca pra ir. Acabar essa quarentena, eu quero ir pra lá, eu quero pedalar. Pô, eu humildemente pedalo uns 20 ou 30 quilômetros todo dia. Isso Todo aí. dia. Eu vou somar, eu quero pedalar também. Vou sair 5h30 da manhã, dar uma pedaladinha e volto, tá? Não dá pra ficar em casa não, total. Você não tem saudade do vôlei? Tem muita, não? Não. Aquela vontade de acordar para treinar? Não. Saudade do meu frescobol na praia e da minha pedalada na rua. Isso que eu tô com saudade. Só. Legal, obrigado. Tá bom? Então, um beijo. Obrigado, Fernanda. Um beijo, Fernando. Saúde. Eu também. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. E os filhos? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Fernanda, deixa eu te perguntar só um negócio. Um dia eu fui fazer uma matéria com vôlei em Seul. Eu te entrevistei em Seul. Ou eu estou enganado? Quer dizer, você estava em Seul. Calma. Então foi isso mesmo. Que eu fui entrevistar a Vera, que estava namorando o Bernardo na época. Era verdade. E aí eu te entrevistei, e você era atacante. Isso, eu joguei 88 atacando, 89 mundial, 87 Mundial Juvenil atacando, depois que eu passei a ser levantadora. Porque era Fernanda, atacante Fernanda. Eu jogava porque eu passava muito bem, né? Aí eu montava o time. Porque naquela época a saída não era igual hoje, que ataca do fundo, não fica escondida, é outra realidade, né? Era isso. O Breno, quando você quiser começar, manda bala. Vamos começar então. Vamos embora. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.